Bem-vindos ao Sakata Field. Meu nome é Kátia, eu sou fitopatologista. Quem me acompanha nessa apresentação é a Thalita, que é gerente de produto. E na primeira parte, eu falarei sobre os problemas fitossanitários de ocorrência mais comum na cultura da alface. Logo em seguida, a Thalita fará a apresentação do nosso portfólio. Então, nós iniciamos a apresentação, essa primeira parte da apresentação, falando um pouco sobre o que é a doença. A doença só vai acontecer numa área se a gente tiver esse triângulo, que a gente chama de triângulo da doença. Ou seja, um patógeno agressivo, um hospedeiro suscetível e um ambiente favorável para que essa doença aconteça. Nós veremos durante a apresentação que o ambiente é um fator muito importante para que as doenças ocorram. Então, nós iniciamos com a doença míldio. O míldio acontece em praticamente todas as áreas de produção de alface. Então, as áreas que são aptas a produzir alface, elas também têm clima, têm ambiente favorável para o surgimento do míldio. Em alguns lugares, a gente pode ter aparecimento dessa doença durante o ano todo. Em algumas outras áreas, a gente vai ter prevalência mais no inverno. Então, são esses os sintomas, tanto em planta adulta, em folha já mais velha, vamos marcar aqui, quanto em muda. Então, nessa fase, principalmente, o míldio, ele causa grandes problemas, porque em ataque severo, se não houver controle naqueles materiais que são suscetíveis, ele pode causar grandes perdas no estande. Então, para entender mais a doença, vamos entender um pouquinho o patógeno. Aqui, vamos marcar, aqui a gente tem as estruturas reprodutivas do patógeno. Então, se eu pego aquele pozinho que fica em cima da folha, eu olho no microscópio, eu consigo ver essas estruturas. Dentro desses saquinhos, dessas bolsinhas, a gente tem muitos esporos, né, que vão sair dela e infectar a planta, né? Elas vão germinar como uma semente e infectar a planta. Então, o míldio ele é causado por um falso fungo. Esse patógeno ele está dentro de um reino que chama cromista, e a espécie é Bremia lactuca. Esse falso fungo, né, Bremia, ele precisa de água livre em cima da folha e também baixa temperatura, em geral menos de 20 graus. Então, a associação de temperatura baixa com um filme de água em cima da folha favorece muito a infecção, colonização e esporulação deste patógeno. Temperaturas muito acima de 20 graus desfavorecem muito a germinação e a penetração desse patógeno. Então, se ele não consegue germinar nem penetrar, ele não vai esporular, não vai causar a doença também. Existem muitas raças já descritas, né? Só lá na Europa tem mais de 36 raças descritas. E cada ano, os pesquisadores europeus identificam novas variantes da Bremia. Tá? Então, todo ano a gente tem novas raças sendo reportadas na Europa. E a gente sabe que as raças brasileiras, elas são distintas daquelas que acontecem no resto do mundo. Né? São raças típicas do ambiente em que a gente está. Então, isso tem muito a ver, isso a gente vai falar um pouquinho, quando a gente falar sobre controle, sobre por que há quebras de resistência no Brasil, mesmo para materiais que tenham grandes números de raças descritas, né, nos catálogos. Compreendemos o patógeno e o ambiente que favorece o aparecimento do míldio, então agora a gente vai falar sobre controle, que é o que realmente interessa para o produtor. Uma das principais ferramentas de controle do míldio é o uso de variedades resistentes, porque elas impedem que o produtor tenha grandes danos por conta desse patógeno. Mas aqui a gente tem que abrir um parênteses bem importante. Nós falamos no slide anterior que as variantes brasileiras, ou seja, as raças que acontecem aqui no Brasil, elas são diferentes daquelas que acontecem no território europeu. E elas também são diferentes daquelas que acontecem no restante do mundo. Então, em alguns lugares do Brasil, essas variantes brasileiras já são capazes de quebrar aqueles genes de resistência dessas variedades. Mesmo assim, o produtor não deve abandonar o seu uso, ele deve continuar usando essas variedades resistentes no manejo integrado. Porque esses genes de resistência, mesmo para aquelas variantes que conseguem quebrá-lo, ele retarda a penetração do patógeno, ele retarda a colonização e retarda também o surgimento de novos esporos. Né? Então,
essas variedades são importantes ferramentas para ser utilizadas como uma parte do controle integrado de doenças. Então, elas são importantes de continuar usando. Tem que tomar muito cuidado com água livre na folha, porque, como eu mencionei no slide anterior, o mildio ele só vai infectar sob baixa temperatura e prevalência de um filme de água em cima da folha. Então, é muito importante que a gente desfavoreça esse ambiente favorável para o patógeno, principalmente à noite, né, que é onde as temperaturas geralmente são mais baixas. Então, à noite, a planta tem que estar com a água sem água livre. Controlar o mildio na muda. Então, mesmo naquelas variedades resistentes, e por conta dessa característica de que algumas variantes brasileiras já conseguem infectar essas cultivares, é importante controlar o mildio, fazer um controle químico no mildio ainda na muda. Promover circulação de ar, exatamente para que a gente, com essa circulação de ar, desfavoreça o ambiente para o patógeno. Fazer uma adubação balanceada, e a adubação balanceada não é só fornecer nitrogênio, né? É também lembrar que a gente tem que suprir a planta com os outros macro e micros nutrientes. E lembrar que uma planta muito nitrogenada, com excesso de nitrogênio, fica uma planta mais molinha, que é tudo que os patógenos gostam, né? Então, evitar essa planta muito mole, né? Então, balancear bem a adubação para que ela fique mais estruturada. E o controle químico, usar de forma parcimoniosa, existe moléculas registradas para o controle do mildio em alface, fazer uso, mas tomar muito cuidado para que esse controle químico não seja feito tão próximo do momento da colheita da alface, para evitar resíduo químico para o consumidor final. Agora a gente vai falar da podridão radicular. Então, aqui a gente tem sintomas de plantas murchas em hidroponia por conta de podridão radicular. E o sintoma aqui também no talo da planta, né? Já colonizando, ele saindo das raízes e também colonizando o sistema vascular, o sistema que vai levar água para dentro da planta. Então, a podridão radicular, além de prejudicar a parte da planta que absorve água, ela também começa a prejudicar os vasos que levam essa água para a parte de cima da planta, por isso, então, nós notamos as plantas murchas. Então, aqui eu tenho um sintoma primário da doença, né, escurecimento tanto de raiz quanto de vasos, e o sintoma secundário, que é a murcha, né, que é o que eu vejo. Então, aqui nós temos uma imagem bem típica, bem clássica da podridão radicular em plantas de alface. Notem que a destruição ela é muito mais severa, muito mais agressiva nas raízes finas quando comparadas às raízes grossas. Na natureza, as raízes grossas são responsáveis pela fixação da planta no substrato, na terra, enquanto as raízes finas são responsáveis pelo suprimento de água e nutrientes que estão no solo, que vão ser levados para a parte aérea. Essa doença ela é mais recentemente associada principalmente a dois gêneros de patógenos, o Pythium e o Globisporângium. Eu deixei o Globisporângium aqui só como um informativo, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, né, mais no tema. Na realidade, esse gênero recebeu mais recentemente algumas espécies de Pythium que foram reclassificadas. Né? Então, antes tudo era Pythium e hoje algumas espécies estão reclassificadas dentro desse novo gênero. Esses patógenos, esses micro-organismos, eles são decompositores, eles são oportunistas, então eles precisam de algum início de decomposição radicular para que eles vão completar o serviço, para que eles vão lá e comecem a degradar com uma forma mais intensa. Eles destroem principalmente raízes finas, como a gente já falou, e a liberação de ácidos orgânicos dessa decomposição faz com que essa doença entre num círculo vicioso. Ou seja, há um início de degradação, há liberação de ácidos orgânicos,
Esses ácidos orgânicos são indicativos para esses patógenos de que eles precisam ir lá degradar mais, eles vão lá, degradam mais, liberam mais ácidos orgânicos e isso vira um círculo vicioso. Então, uma das formas de controle é a gente quebrar esse círculo vicioso, impedindo que as raízes da planta de alface sejam degradadas. E a gente vai ver que uma das formas importantes de degradação é a falta d'água no sistema de hidroponia. Então, se eu deixo faltar água há muito tempo, essas raízes secam, ou elas recebem muita insolação e queimam, elas liberam ácidos orgânicos e que chamam o pítyon para continuar o serviço. Plantas murchas são plantas predispostas. Então, se eu vejo plantas murchas no meu sistema de hidroponia, é muito provável que eu tenha plantas predispostas ao ataque desses patógenos. E a gente sempre se pergunta, é um patógeno de solo? Sim, o pítyon pode ser um patógeno de solo, principalmente para aquelas áreas onde houve uma diferenciação de manejo, como, por exemplo, a colocação de mulch. Então, se eu tenho mulch e irrigo da mesma forma que eu irrigava antes de colocar essa cobertura plástica, pode haver acúmulo de água. Havendo acúmulo de água, pode faltar oxigenação. Faltando oxigenação, eu tenho degradação de raiz. Teve degradação de raiz, o pítyon que está ali presente no solo, ele vai fazer a degradação do sistema radicular, causando podridão. Então, também pode ser um problema de solo. Então, o que favorece o pítyon é aqui, né? Sistemas que não são limpos, então esse lodo que forma no sistema, ele é muito importante para alojamento do pítyon e para a multiplicação dele. Caixa d'água aberta, que favorece a entrada de terra para dentro dessa caixa d'água e também aquecimento da água. A água aquecida vai ocasionar degradação do sistema radicular, né? A raizinha é muito fininha, muito delicada, então se a água sai quente, passa quente por ela, já tem degradação e por isso favorece o pítyon. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre dar condição muito boa para a raiz não começar a degradação. Lembrando que essas plantas, elas foram feitas na natureza para ficar coberta por um substrato. A gente tira da natureza e modifica o ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa manipulação do ambiente para não favorecer o ataque de patógenos. Plantas murchas, como eu tinha falado no slide anterior, essa é uma imagem de uma falta d'água no sistema de hidroponia. Então, muito provavelmente, a hora que voltar a água nesse sistema, ela provavelmente vai entrar quente e a raiz já foi degradada, a água quente vai degradar mais ainda, vai ser muito propício para o ataque do pítyon. E muda, aqui a gente tem duas imagens, né, duas mudas aqui, uma com raiz bem limpa, muito bonitinha, e aqui já uma raiz com degradação, né? Vou pôr a caneta aqui um pouco mais para cima, a gente vê uma planta já com uma raiz com degradação, e isso, da raiz com degradação, vai liberar ácido orgânico, vai chamar o pítyon para vir atacar. Então, muda, tem que ir sempre com um sistema radicular já muito vigoroso para o nosso sistema de hidroponia, muito preparado, e de preferência sem início de degradação. Nós entendemos, então, um pouco do patógeno, das condições que são favoráveis ao aparecimento dessa doença. Então, agora a gente se pergunta como controlar. A primeira ferramenta de controle do pítyon é controlar o ambiente. Então, minimizar esse ambiente para ele se tornar menos estressante para a planta. Né? A gente já falou um pouquinho sobre temperatura de água, que a gente tem que desfavorecer o aquecimento da água no sistema. E eu também ressalvo aqui a altura da estrutura que a gente faz para o sistema de hidroponia. Não façam, por favor, estruturas com pé direito de 2 metros, porque no calor isso daí vai virar literalmente uma estufa. Então a planta vai sofrer. A raiz dessa planta vai sofrer, a água vai se aquecer com uma velocidade muito maior. Então, é importante que o produtor entenda que pé direito numa estrutura, principalmente para a hidroponia, tem que ser um pouco mais alto para minimizar esse estresse da planta.
Então, fazer asepsia, né? Não deixar a formação daquele lodo, né? Aquele lodo aloja o pítio e ele multiplica o pítio no sistema. Então, a cada vez que vocês retiram as plantas do sistema, é interessante fazer uma asepsia com amônia quaternária, com peróxidos ou com cloro, né? Então, a asepsia é muito importante. Tomar muito cuidado com a qualidade microbiológica da água, inclusive aquela água que vai ser irrigada na nossa muda. Tem alguns produtores que fazem a própria muda e que usam a água que sai do sistema de hidroponia, aquela água que vai ser descarte, que está cheia de nutrientes, que é muito rica em nutrientes, para irrigar a muda de alface. Não, a gente não recomenda. Por quê? Porque essa água que está saindo do sistema de hidroponia pode estar com muito pítio. Aí a gente vai inocular pítio já na muda, né? Vai levar uma muda já com degradação, muitas vezes, ou com patógeno para dentro do sistema. Então, a água de irrigação de muda tem que ser uma água de uma qualidade muito boa. E usar variedades com um vigoroso sistema radicular, né? Essas variedades, ela tem uma maior resistência ao ataque por esse patógeno, né? Porque ela vai ter muito mais raiz. Então, o Pythium, ele pode atacar algumas das raízes, mas ele tem um sistema radicular muito vigoroso para suportar esse ataque. A Sakata tem uma linha de produtos com esses vigorosos, né? Reconhecidamente, a Sakata tem essas variedades mais rústicas, né? Mais adaptadas ao ambiente do Brasil. E aqui eu citei algumas, e daí a Thalita, na apresentação dela, também vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas Milena, a Jade, a Regiane Mil, o Carminho. E controle químico? Controla Pythium? Tem controle químico registrado até para controlar cromistas, né, no caso do Pythium, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a colocação desse produto no sistema de hidroponia. Porque vejam bem, o controle químico, ele foi testado para condições de campo, né? Não foram feitos para ficar muito tempo em contato com essa planta. E quando a gente coloca esse controle químico no sistema de hidroponia, esse controle químico vai ficar em contato com a planta durante muito tempo. E isso pode provocar, para o consumidor final, resíduo de produto, e para o produtor, né, para aquele produtor que faz uso de hidroponia, ele pode causar degradação no sistema radicular. Causei degradação no sistema radicular, eu posso intensificar o ataque do patógeno. Então, toma muito cuidado com o controle químico rodando dentro de sistema hidropônico. O controle biológico, hoje a gente tem alguns produtos recomendados até para serem colocados em sistema de hidroponia. Eu ressalvo aqui a tricoderma e eu também faço uma menção aqui aos produtos à base de bacilos. Tricoderma a gente tem que tomar cuidado, é um produto muito interessante, né? Ele ocupa sítios, então o Pythium fica mais com dificuldade em atacar a planta, mas pode ter formação de lodo, então a gente tem que tomar cuidado só com a colocação excessiva de tricoderma no sistema. E eu falo muito aqui eu gosto muito de falar do controle biológico à base de bacilos, né? O bacilos, durante a multiplicação da bactéria, o Bacillus anobactéria, ele libera alguns compostos que formam um filme protetor na raiz, né? Então, esse filme protetor dificulta muito o ataque de patógenos. Então, o controle biológico feito com bacilos é muito importante, mas não adianta nada a gente jogar 1 litro de controle biológico por 100 litros d'água, que muitas vezes é o recomendado, e alguns produtores até usam nessa concentração, entre 800 e 1 litro, e não cuidar da água, né? Deixar a planta ficar seca. A planta ficou seca, vai liberar compostos ácidos orgânicos e o Pythium vai atacar da mesma forma. Então, o controle biológico ele tem que entrar num manejo integrado junto com a qualidade da água, junto com o controle ambiental. E aí sim, o controle biológico pode usar até uma concentração um pouco mais baixa, que vai fazer um efeito melhor.
E tomar cuidado com a muda, a gente já falou, né, no slide anterior, sempre prestar muita atenção na sanidade e também no estágio vegetativo. Sempre que a gente lê em alguns catálogos, assim, quando que eu levo a minha muda para o sistema de hidroponia? A gente vê lá 3 folhas completamente expandidas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque na realidade o que a gente tem que analisar é a parte radicular. Então a raiz tem que estar muito boa, o sistema radicular tem que estar muito bom, né? E a gente só leva quando o sistema radicular estiver muito bem formado. Agora a gente vai falar um pouco da murcha difusário, né? A gente está vendo nessa imagem uma reboleira, ou seja, uma área que com bastante ataque desse fungo, é um fungo de solo, né? Que causa bastante prejuízo em alguns lugares do Brasil. Aqui nós podemos ver então uma planta de alface atacada por fusário, com os vasos completamente escurecidos, destruídos pelo ataque do patógeno. Então esse fungo ele causa destruição dos vasos condutores de água e nutrientes. É por isso também que a gente observa a murcha e amarelecimento da planta em campo. Ele é causado pela espécie Fusarium oxyspiriforme specialis lactuca. A forma specialis lactuca significa que ele é um patógeno específico de alface, ele não é capaz de infectar outras espécies de planta. No Brasil, a raça prevalente é a raça 1, existe mais 2 raças oficiais, então no mundo são 3 raças oficiais, mais uma raça tentativa. No Brasil, o que prevalece é a raça 1. É importante para a região do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, são as regiões onde a gente vê ataques mais severos desse patógeno. É favorecido por temperatura amena alta, então a gente vê baixa incidência desse patógeno somente no inverno, né, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, porque ele tem preferência por temperatura amena alta, então de outono, primavera, verão. E ele é importante para solos em capacidade de campo, ou seja, nem aquele solo que está muito encharcado, nem o solo seco. Solo em capacidade de campo é um solo bem favorável para a planta, nesse caso também favorável ao patógeno. Então, surge aí a pergunta como controlar o fusário, né? Então, usar sempre sementes e mudas de qualidade, comprar sempre de empresas idôneas, né? A produção de semente própria, principalmente em áreas com a prevalência de fusário, não é uma boa ideia. A semente de alface geralmente tem um preço mais acessível, não tem um custo tão alto, então, dentro do custo de produção, a semente representa muito pouco, né, dentro de tudo que o produtor vai gastar para produzir aquela alface. Então, é importante comprar tanto semente quanto muda de qualidade, usar variedades resistentes. A gente tem exemplo de Valentina, a Thalita vai falar um pouco mais também dessa variedade. Fazer rotação de cultivo, porque esse fusário, ele é específico de alface, ele não ataca outras plantas, né? Ele não consegue colonizar e aumentar a população em tomate, em pimentão, em brássicas. Então, fazer rotação de cultivo para reduzir o inóculo no campo. Sempre pensar em cultivar o solo, acrescentar micro-organismos benéficos, né? A gente falou de bacilos, tricoderma, e limpar adequadamente máquinas e implementos, porque o fusário pode ficar aderido a essas máquinas e implementos. Então, a limpeza não é só feita com a água, você tem que fazer a limpeza com produto oxidante de micro-organismos, né? Então, amônia quaternária, os peróxidos e o cloro, e fazer uma adubação equilibrada. Então, não caprichar muito a mão só no nitrogênio, né? Fazer uma adubação com outros macro e micronutrientes também. Essas 2 imagens a gente já viu no decorrer da apresentação, só um comparativo entre elas, mostrando a importância da diagnose correta. Então, nessa imagem da esquerda, a gente tem uma planta atacada por Fusarium oxyspiriforme specialis lactuca, e na da direita por Pythium ou Globisporangium. É muito difícil no campo a gente ter certeza do que está causando, com certeza,
aquela murcha de planta, porque os sintomas são muito similares. Então, é importante, observando esse tipo de sintoma em campo, que envie para um laboratório para definir realmente qual é o patógeno que está ocasionando a doença. Então, agora a gente sai das doenças causadas por fungos e cromistas e agora a gente vai falar de uma doença que é causada por um vírus, né? Que é a doença que esse vírus causa é conhecida como vira-cabeça. Esse é um sintoma muito comum em campo, que o produtor já está acostumado e que tem incrementado muito a sua importância. Então, o vira-cabeça no Brasil é causado pela espécie GRSV de tospovírus. Existem outras espécies descritas na literatura, mas no Brasil é essa espécie predominante. Ele é transmitido por tripes, né? Então, o tripes ele tem que picar uma planta durante muitas horas, ele vai adquirir esse vírus, então ele passa a transmitir durante toda a vida. E aqui a gente tem o ciclo de vida do inseto vetor do trips, e a gente tem que notar que uma parte da vida desse inseto é no solo, então a gente tem que lembrar isso na hora de falar de controle. Nessa fase de larva é que o inseto adquire o vírus e ele passa a transmitir então por toda a vida. Isso também é muito importante na hora de falar de controle. A transmissão é feita desde a parte juvenil até a adulta, ele adquire somente na parte juvenil, mas ele transmite durante toda a vida. E por conta do vetor, essa doença acontece mais nos períodos mais quentes e secos, porque é um período mais favorável ao vetor. É o mesmo vírus do tomate e do pimentão. E o controle químico, no caso de controlar o vetor, né, e controlar a doença, ele é eficiente, mas a gente tem que lembrar que a gente também tem que fazer o controle daqueles insetos, daquelas fases que estão no solo. Então, aplicar no solo para controlar o vetor, parte da vida dele no solo, também é importante. Outra forma de controlar isso é colocando ráfia ou colocando uma outra cobertura no solo, quando é possível, né? Fazer, principalmente em hidroponia, quando a gente fala de hidroponia, é colocar uma ráfia no solo para que essa fase da vida do inseto não ocorra e dessa forma a gente consiga quebrar o ciclo do inseto vetor, né? Então, o controle químico é possível fazer. E o controle biológico, a gente também tem vários controles, várias formas de controle biológico indicados para o controle do TRIPS, e fazer uso desse controle biológico também é muito importante. Lembrando que alguns desses agentes, eles se comportam muito bem com a aplicação de produtos químicos. Então, a gente consegue manejar, fazer um manejo integrado junto com o controle químico e o controle biológico. Então, aqui a gente já está chegando na parte final da apresentação e a gente se pergunta qual que é a melhor forma de controlar, né, doenças. É sempre pensando no manejo integrado, né, usar todas as ferramentas que a gente tem disponível para fazer o controle. Iniciando com uma boa diagnose, né, então usando controle biológico, um controle químico de forma parcimoniosa, adubos de boa qualidade, irrigação feita de maneira correta, uma boa muda e também uma boa semente, uma boa variedade, né, um bom cultivar. E que dessa forma a gente acredita então que o produtor vai ter um sucesso maior no controle das principais doenças que acontecem na área dele. Então, eu espero que vocês tenham apreciado a apresentação, gostado da apresentação, eu agradeço muito. E agora, então, a Thalita vai apresentar para vocês o nosso portfólio. Muito obrigada. Eu deixo aqui meu contato. Muito obrigada. Olá, muito obrigada por estarem nos assistindo. Dentro do manejo integrado, visando o controle de doenças que a Kátia acabou de nos apresentar, a Sacata contribui significativamente entregando sementes de alta qualidade que seguem rigorosamente todos os padrões de qualidade. E também com variedades com maior resistência genética proveniente de um intenso programa de melhoramento genético, com variedades mais adaptadas para as condições tropicais de cultivo. Dentro do nosso vasto portfólio de alfaces,
eu selecionei algumas, as mais importantes ou os lançamentos, para conversarmos aqui. Vamos iniciar pela Valentina, que é uma alface crespa, planta bem grande. A Valentina, ela é uma sucessora da alface Vanda, que agrega resistência ao míldio e ao fusário. Como principais características, ela tem planta de porte grande, com folhas bem compridas, coloração verde brilhante, moderada crespicidade, sistema radicular vigoroso, um talo grosso e um ciclo médio em torno de 55 dias. A Valentina tem alto nível de resistência ao LMV2, ao míldio, as principais raças que acontecem na América do Sul, e ao Fusarium raça 1. Tem também uma alta tolerância ao tip burn, que é a deficiência de cálcio, e ao pendoamento precoce. A Valentina traz uma segurança de plantio em períodos de alta temperatura, tanto em campo aberto como em hidroponia. Tem um menor custo de manutenção das plantas no campo em função do ciclo precoce e uma facilidade de comercialização pela qualidade visual. As plantas são grandes, de coloração verde brilhante e mantêm um frescor, sendo uma característica atrativa para o consumidor. É altamente produtiva e tem alta rusticidade. Assim como a Vanda, a Valentina tem um sistema radicular bastante vigoroso, que em conjunto com o talo grosso é visto pelos produtores como sinônimo de tolerância a doenças de solo, a estresses hídricos ou às oscilações adversas. O talo grosso também é uma característica muito atrativa para comercializadores e para os consumidores, principalmente quando comercializadas em caixaria ou expostas no ponto de venda de ponta cabeça, pois o talo grosso remete à impressão de planta muito grande. Valentina é amplamente adaptável, com excelente uniformidade de plantas, plantas grandes, cheias, volumosas e pode ser cultivada em diferentes regiões do Brasil e em diferentes tipos de cultivo. Pode ser cultivada em hidroponia, em diferentes regiões do território nacional com ótimo desempenho, sem necessidade de grandes ajustes em manejo. A Milena também é uma alface do segmento crespa verde, planta alta, que tem como características o porte grande, folhas bem compridas, mas uma coloração verde um pouco mais escuro que Valentina. E é também brilhante. Uma moderada crespicidade, mantém sistema radicular vigoroso e o talo grosso, igual de Valentina, e o ciclo médio total em torno de 55 dias. A Milena é a única alface comercial disponível com uma moderada nível de resistência ao vira-cabeça. É um grande diferencial dessa variedade, já que é uma virose que vem aumentando a importância econômica em todo o Brasil. A Milena tem também um moderado nível de resistência ao Pythium. Essas duas resistências fazem de Milena uma ótima opção para a hidroponia, mas Milena pode também ser cultivado em campo aberto o ano todo. A Milena também tem uma alta tolerância ao tip burn e ao pendoamento precoce. A Milena tem múltiplas resistências aliada à precocidade e, além disso, traz a segurança de plantio em períodos de alta temperatura, tanto em campo aberto quanto hidroponia. Tem uma alta qualidade visual, facilitando a comercialização e um menor custo de manutenção das plantas no campo em função do ciclo precoce. Pode ser cultivada em hidroponia em diferentes regiões do Brasil durante todo o ano. Também pode ser cultivada em campo aberto em diferentes níveis tecnológicos, em diferentes tipos de manejo. Jade também é uma alface crespa verde, porém no segmento de planta bolinha. O formato de bolinha se deve ao maior número de folhas por planta, entre 30 e 40 folhas,
de tamanho uniforme. As folhas são largas, com alta crespicidade, coloração verde brilhante. Esse padrão de planta, de folhas de tamanho uniforme, se adaptam perfeitamente para o mercado de processado e de packing. Ela tem um ciclo precoce em torno de 55 dias. A jade tem alto nível de resistência às principais raças de míldio que acontecem na América do Sul, um moderado nível de resistência ao pithium e um alto nível de tolerância ao pendoamento precoce. E como principais destaques, temos o ciclo precoce, a grande quantidade de folhas de mesmo tamanho e o alto rendimento que ela fornece. A precocidade de jade em relação às concorrentes pode ser observada desde a produção de mudas. Devemos sempre orientar os viveristas e produtores para tal precocidade para que não ocorra o transplante de mudas velhas. Com a mesma data de semeio e mesmo manejo, podemos observar que jade está com 3 folhas verdadeiras e a concorrente com apenas 2. Jade também já está com o sistema radicular mais desenvolvido. As folhas de jade são de tamanho médio e uniforme. A maioria das folhas tem o mesmo tamanho, característica muito desejada para o mercado de alfaces processadas. Normalmente, jade apresenta entre 5 a 10 folhas a mais que as concorrentes, garantindo um maior rendimento. A jade tem esse formato bolinha, as plantas com alta compacidade e alta crespicidade. Tem excelente qualidade visual, tanto em campo aberto como em hidroponia. Larissa é nossa opção de alface lisa que fecha a cabeça, que faz aquele miolinho, tá? Ela tem as plantas grandes com moderado fechamento de cabeça e uma excelente formação de ombro. O formato é cúbico, o ombro é em U e o sistema radicular vigoroso, coloração verde brilhante e um ciclo médio em torno de 58 dias. Larissa tem alto nível de resistência ao LMV2, as principais raças de míldio que acontecem na América do Sul e ao pithium, e tem alta tolerância ao pendoamento precoce e ao tip burn. Larissa tem uma facilidade de comercialização pela qualidade visual, tem um ótimo acabamento, traz uma segurança de plantio em campo aberto o ano todo, tem alta produtividade e uma alta uniformidade de colheita. A Larissa tem plantas vigorosas de coloração verde brilhante com uma pequena formação de miolo e traz uma segurança de plantio durante o ano todo em diferentes tipos de manejo, em campo aberto. Nessas imagens, podemos observar as diferenças de planta de Larissa e Regiane Mil. Podemos associar o formato de Larissa como um botão de rosas. Já a Regiane Mil é a nossa opção no segmento de alface lisa que não fecha a cabeça. E a Regiane Mil, ela é uma sucessora da Regiane, que agrega resistência ao míldio. Ela tem as plantas grandes, não fecha a cabeça, não faz aquele miolinho, não forma ombro e o formato é em V. Tem o sistema radicular vigoroso, coloração verde brilhante e um ciclo médio em torno de 56 dias. Regiane Mil tem um alto nível de resistência ao LMV2 e as principais raças de míldio que acontecem na América do Sul e ao pithium. Tem também alta tolerância ao pendoamento precoce e ao tip burn. Regiane Mil tem alta rusticidade e excelente adaptabilidade de plantio em campo aberto e em hidroponia o ano todo. O formato em V facilita o manejo no sistema hidropônico. Regiane Mil tem alta produtividade e alta uniformidade de colheita.
Regiane 1000 tem ampla adaptabilidade, podendo ser plantada em todo o território nacional. As plantas vigorosas com alta uniformidade de planta e de colheita. Tem plantas mais abertas, sem formação de cabeça. A Carmim é uma de nossas opções de alface crespa roxa. Ela tem as plantas de formato de porte médio, coloração roxa intensa da base até a extremidade da folha, que é o seu grande diferencial, e as folhas são largas, com alta crespicidade. Uma planta de carmim pesa em torno de 450 gramas e tem um ciclo médio total em torno de 58 dias. Carmim tem alto nível de resistência às principais raças de milho que acontecem na América do Sul, ao Pythium e ao LMV2, e tem uma moderada tolerância ao tip burn e ao pendoamento precoce. Carmim entrega uma facilidade de comercialização pela coloração diferenciada. Tem segurança de plantio pela adaptação às condições tropicais de cultivo e alta uniformidade de colheita, com alta adaptabilidade para cultivo hidropônico, mas também pode ser cultivada em campo aberto. Carmim tem a coloração roxa intensa, da base da folha até a extremidade. Praticamente não se vê a tonalidade verde em carmim, como é possível observar em algumas concorrentes. Carmim tende a manter a coloração roxa mais intensa, mesmo em sistemas hidropônicos. E pode ser plantada em diferentes regiões do Brasil, em campo aberto, em diferentes tipos de manejo. Carmim tem alta uniformidade de planta e de colheita, tanto em campo aberto como em hidroponia. A carmim ela é uma combinação entre coloração, tamanho e qualidade. Estas foram as variedades que eu selecionei para conversarmos um pouco aqui. Mas, como nós temos um vasto portfólio de alface, além de deixar o meu muito obrigada, eu compartilho com vocês o meu contato, número de WhatsApp e e-mail, caso vocês tenham dúvida dessas variedades que falamos agora ou queiram saber sobre outras variedades do nosso portfólio. Muito obrigada pela atenção e até mais!